O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo Evangelho anunciado, sejam os nossos pecados cancelados. Amém. Caríssimos, esta semana nós temos acompanhado como leituras, ou melhor, como trechos da Sagrada Escritura, na primeira leitura da liturgia da missa, passagens retiradas do livro de Esdras, Ageu e Neemias, que são os chamados profetas ou escritos pós-exílio da Babilônia, pós-exílicos. E eles falam do retorno do povo para a Babilônia, aliás, da Babilônia para Israel, para Jerusalém, onde eles vão empreender todo um esforço para reconstruir o templo e a cidade santa. Então esta literatura, podemos dizer assim, pós-exílica, que tem Esdras, Esdras, Neemias, Crônicas 1 e 2, Ageu, Zacarias, Malaquias, são os profetas pós-exílicos, os escritos pós-exílicos. E eles vão estimular o povo a vencer todas as dificuldades para reconstruir a cidade e o templo. E entre elas nós vamos ver o comodismo. O comodismo. Cada um se preocupando só com a sua vida, sem se preocupar em ajudar os irmãos, nem a comunidade, nem a nação, enfim. Cada um por si e Deus por todos. Mas não pode ser assim. Nós temos que ser também uns pelos outros. É a união que faz a força, já diziam os antigos. E devido a essa, vamos dizer assim, para usar uma expressão muito ao gosto do nosso fundador, Santo Antônio Maria Zaccaria, a tibieza, essa moleza, essa falta de ânimo espiritual, falta de coragem de levar adiante a obra do Senhor. E os profetas pós-exílicos, Ageu principalmente, vai bater muito nesse ponto junto do povo. Não pode ser assim. Vamos lá, à luta, ao trabalho. Vamos reconstruir o templo, vamos reconstruir a cidade. Cada um fazendo a sua parte, todos fazendo, colaborando. O Senhor vai nos abençoar, porque o Senhor abençoa quem trabalha. E trabalhar é louvar a Deus, nós sabemos disto. E por isso que o Senhor vai dirigir esse apelo ao povo, através de Ageu. Porque não pensem, e muitos pensam assim, não é? Não, eu vou erguer o muro da minha casa, eu vou botar caco no muro, cerquilha elétrica, vou botar um cachorrão ou dois no meu quintal e pronto, estou seguro, meu vizinho que se vire. Nada disso.
Isso não garante nada. Pode ajudar, pode desestimular, mas não impede. E o que impediria, no caso aqui deste exemplo? O que reforçaria a nossa segurança? A boa vizinhança. A melhor segurança é a boa vizinhança. É a cooperação. É a união. É a união. E o profeta exorta o povo a se unir, a não olhar cada um só para o seu umbigo e se colocar à disposição dos irmãos. No Evangelho, nós vamos ter mais um caso de comodismo espiritual. Herodes, a quem João tantas vezes dirigiu a palavra. Herodes, que foi tantas vezes chamada a atenção por João Batista. Muda de vida, deixa essa mulher, ela não é a tua esposa. Para de viver assim, dando um mau exemplo, tu és o rei. Se tu és o rei e dá um mau exemplo desse, os pequeninos vão querer te seguir. E isso é um alerta para todos os que estão à frente da coisa pública e da coisa privada, que são a cabeça da sociedade. Nós estamos vendo aí, nos últimos 30 anos, 40 anos, assumiu a liderança do nosso país, tanto na parte pública como privada, pessoas que se afastaram dos mandamentos da lei de Deus, que desprezam os mandamentos, que não têm temor a Deus, e que pelo seu mau exemplo arrastam os humildes, os simples, os jovens para o erro, para repetir os seus erros, porque se afastaram de Deus. Aliás, criaram até suas próprias igrejas para se auto-justificar, para passar a mão na cabeça. Não, eu leio a palavra e coloco do meu jeito em prática, fazendo como os fariseus faziam. Vocês sabem o que os fariseus faziam? Os fariseus, eles devoravam a Sagrada Escritura. Isso é uma coisa que nós deveríamos aprender com ele. Estudar a Sagrada Escritura. O certo. Copiemos as virtudes, mas não os defeitos. Mas qual é o grande defeito do fariseu? O fariseu lê a palavra de Deus, não é para fazer a vontade de Deus, é para fazer que Deus faça a vontade dele. Um exemplo, o Salmo número 1. Salmo número 1 diz que aquele que medita a lei do Senhor dia e noite prosperará. Então o fariseu pegava essa passagem e dizia para o Senhor: olha, eu estou estudando toda a tua lei, toda a tua palavra, eu sei de cor e salteado, quero a minha prosperidade, quero a bênção, me dê o que é meu, me dê. Não disseste, Senhor, que darias? Esse defeito nós não devemos copiar. Nós devemos ler a palavra do Senhor para servir ao Senhor. Como nessa semana, e essa semana o calendário litúrgico está uma festa só. Terça-feira nós tivemos São Cosme e São Damião, mártires, homens que colocaram o Evangelho em prática. Ontem nós tivemos o ínclito São Vicente de Paulo, outro discípulo e missionário exímio de nosso Senhor Jesus Cristo.
homem que não tinha o defeito do comodismo. As suas obras falam por si, falam por ele. Fundou 2 congregações, 2 sociedades de vida apostólica, e várias congregações e movimentos se inspiraram na vida de São Vicente de Paulo. Mais de 200 organizações tem São Vicente de Paulo como patrono, como inspiração, porque ele foi um discípulo e um missionário ativo. Hoje nós temos São Venceslau, Marte, homem que era rei, que era liderança do seu povo e que procurou viver e ser um governante à luz do Evangelho. À luz do Evangelho, botar o Evangelho em prática. Não é fácil evangelizar a política, a administração, a economia. E custou a própria vida dele, porque o irmão dele, liderando os descontentes, o eliminaram, porque ele colocava o Evangelho em prática, lá onde hoje é o país dos tchecos, a Boêmia. Mesmo assim, apesar de todas as adversidades, ele procurou colocar o mandamento do Senhor em prática. Então é um chamamento que o povo deve fazer aos seus líderes, tanto os que cuidam da coisa pública como da coisa privada, colocar a palavra de Deus na ordem do dia, na política, na economia, nas ciências, nas artes, na educação, na medicina, na escola. Fazer com que a luz de Cristo brilhe em todos os campos da ação humana, inclusive na nossa vida pessoal e individual. Nós devemos olhar para nós e ver: será que a minha vida está de acordo com os ensinamentos do meu mestre, do meu Senhor, do meu Salvador? Não está, eu estou um pouquinho desviado ou muito desviado. Então eu vou pedir a graça do Senhor e vou fazer o esforço de me enquadrar o máximo possível naquilo que um discípulo de Jesus deve viver, que é o seu Evangelho. Veja que é um esforço titânico que nós temos que empreender, porque largar vícios, pequenos ou grandes, não é nada fácil. Nós mal conseguimos corrigir a nossa postura, né? Mal sentamos, já vamos nos entortando. Não, nós devemos procurar viver a vida reta, o que não é fácil, que ainda temos que lutar contra a nossa animalidade, porque o homem é racional e animal. O racional a gente educa, o animal a gente adestra. E o animal ainda tem um problema, viu? Quando você solta ele da coleira, ele animaliza. Então tem que estar todo tempo ali. E não é fácil. Não é fácil lutar contra os próprios instintos. Mas o Senhor disse: o reino dos céus é dos violentos, ou seja, daqueles que se esforçam para ter o autodomínio das suas paixões, o que Herodes não teve. E Herodes disse que queria ver Jesus. Queria ver Jesus. Mas, minha gente, não basta ver Jesus. É preciso um plus ultra, um algo a mais. É preciso conhecer Jesus para amá-lo. Porque amando Jesus nós quereremos conhecê-lo mais ainda. E nós conhecendo e amando Jesus, nós vamos querer nos adequar, porque Ele passa a ser o amado da nossa alma, e o objetivo de quem ama é fazer a felicidade do amado. Então, por amor a Jesus, eu pratico a humildade, por amor a Jesus, eu procuro ser paciente, sereno. Vem a vontade de se irritar, de dar
de dar uma patada no irmão, vamos dizer assim, mas olha, Jesus, por amor a ti, você respira, se segura, por amor a Jesus. Por amor a Jesus, nós conseguimos ser castos, continentes, vencer os nossos instintos. Olhe, Senhor, me ajuda, Jesus, porque eu estou no limite. Por amor a Jesus, nós conseguimos abrir mão do nosso comodismo, da nossa avareza. Por amor a Jesus, nós conseguimos moderar a nossa alimentação, moderar o nosso beber, moderar o nosso uso dos remédios. Nós conseguimos, por amor a Jesus, segurar a inveja, dominar a inveja, louvar a Deus pelo bem que Ele deu ao irmão e pelos bens que Ele nos dá. E por amor a Jesus, eu me levanto de manhã cedo para ir para o trabalho e sem reclamar. E até louvando, Senhor, eu te louvo e te agradeço, porque eu tenho um trabalho para ir, eu tenho saúde, enquanto que muitos não têm saúde ou não têm trabalho. Tudo por amor a Jesus. Por amor a Jesus, eu consigo vencer as minhas fraquezas. Por amor a Jesus, eu consigo sair do meu comodismo. Por amor a Jesus, eu consigo vencer o mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.